Bonsoir Marcela, bonsoir João Pedro. Bonsoir, ça va? Ça va bien et vous? Ça va. Professor, só para avisar, eu vou ter que sair umas 7h40 porque eu tenho uma prova para fazer, viu? Ok, pas de problème, pas de problème. Ok, ok. Bonsoir tout le monde. On va commencer aujourd'hui. Bonsoir Natália, bonsoir Igor. On y va. Aujourd'hui, notre classe sera à propos de comment poser des questions. Vous savez qu'est-ce que c'est poser des questions? Tipo de pergunta? Exactement. A gente vai ver em francês as três maneiras de fazer perguntas, tá? E quando que a gente usa cada uma delas, ok? Mais pour commencer, a gente vai ver aqui duas palavrinhas muito importantes, tá? A primeira é pourquoi, répétez avec moi. Pourquoi? 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 E para responder, você usa parce que. Parce que. Parce que. Oui. Ou seja, é o porquê de pergunta, pourquoi, e o porquê de resposta, parce que. En français, é aussi différent, tá bem? É diferente. Comprenez? Ah, João Pedro. Em francês não tem o mesmo que o português, são tipo diferentes porquês, né? Não, não, não tem. Só esses dois, e um para perguntar e o outro Não para para responder. responder, tá bem? Então, se eu falo assim, pourquoi tu vas au cinéma? Aí você me responde, parce que j'ai envie d'aller, porque eu estou com vontade de ir. Parce que. E aí você responde o pourquoi usando o parce que. Ok? Vous comprenez la différence? Oui? Parfait. Ah, Natália, vous pouvez lire la première phrase ici du livre? Pourquoi tu es triste? Répondez, Igor. Parce que j'ai plein de problèmes. Exato.
Vous comprenez la question et la réponse? Oui, très bien. Donc, pour demander pourquoi, pour répondre parce que. OK. Ça, c'est simple. Mais maintenant, on va regarder quelles sont les 3 manières possibles de poser une question. Primeiro, vamos pensar no francês como uma estrutura, na frase em francês como uma estrutura, tá bem? Em francês, a estrutura é a mesma do português. A gente tem sujeito, verbo e complemento, tá? SVC. Essa é a estrutura da frase em francês, assim como no português. SVC. Então, a primeira maneira de fazer pergunta, a gente chama ela de entonação ou entonação, tá bem? Usando a entonação. Como assim? A gente vai só entonar no final da frase, colocar no final a gente vai subir a entonação para fazer aquela entonação de pergunta que a gente sabe como é que funciona, né? Por exemplo, aqui a primeira pergunta. Répétez. Tu veux du chocolat? Tu veux du chocolat? Oui. O que aconteceu? No final, a gente só levanta, né? A entonação, ela sobe, ela aumenta. Tu veux du chocolat? Essa é a maneira mais, digamos assim, simples, tá? De fazer uma pergunta em francês. Tu veux du chocolat? E aí você tem o tu sendo o sujeito, veux o verbo e du chocolat o complemento. Até aqui tudo bem? Vous comprenez? Oui? Dúvidas? Não? Ok. Então, lembrando, a entonação é a primeira e o nome dela, essa maneira de fazer pergunta é chamada de entonação, exatamente porque a principal coisa dela é entonar no final. Tu veux du chocolat? Aí você sobe. Tu veux du chocolat? Pronto. Existe uma maneira ainda mais formal, que é usando a inversão. Como o próprio nome já diz, a gente vai inverter. Aí a estrutura não vai mais ter sujeito, verbo, complemento. Nessa aqui, a gente vai ser verbo, sujeito, complemento. Essa é a inversão. Ok? Só que quando a gente faz essa inversão, a gente tem que colocar um tracinho obrigatório, tá? Ou seja, a mesma pergunta que eu fiz com a entonação, tu veux du chocolat? Se eu fizer ela de uma maneira mais formal, e como que eu faço ela de uma maneira mais formal? Geralmente, essa formalidade ela é vista mais em livros, em escrita, tá bem? Na língua escrita. Mas você pode ouvir, sim, na fala, tá? Então, você pode usar veux-tu du chocolat? Veja que eu inverti. Tu veux ficou veux-tu. E eu coloquei o traço, que é marca obrigatória quando há essa inversão. Todo mundo compreendeu? E o restante continuou igual. Veux-tu du chocolat? E essa é a maneira mais formal de todas, tá bem? Vocês já devem ter ouvido por aí o tal do voulez-vous, não já? O voulez-vous é formal, tá? Porque você está invertendo, vem um verbo, depois o sujeito. Mas se não fosse, você falaria vous voulez. Ainda assim, significa a mesma coisa. A diferença é só a formalidade. E por último, mas não menos importante, já que é a mais utilizada no dia a dia, na vida corriqueira, no dia a dia, na vida corrida, é usando a expressão est-ce que. Vocês já viram essa expressão por aí? Est-ce que? Sim? Répétez avec moi, para ninguém perder o som. Est-ce que? Est-ce que? Parfait. Très bien. Vocês devem se perguntar se ela tem alguma tradução. Já começo dizendo que ela não se traduz, tá? Ela é uma partícula exclusivamente usada para fazer pergunta. Sempre que você se deparar com est-ce que, aquilo vai se tratar de uma pergunta.
sem medo nenhum. Aquilo vai ser uma pergunta, tá? E eles usam exatamente o est que para que no final eles não precisem entonar tão forte, fazer a entonação tão forte, porque como eles já usaram o est que, a entonação não precisa mais vir tão forte. Professor, eu posso entonar do mesmo jeito? Pode sim, não tem problema nenhum, tá? Mas usando o est que, você vai perceber que ela não é tão forte quanto as outras, tá bom? Geralmente o est que vem antes da estrutura toda. O est que primeiro, perdão. O est que primeiro, depois o sujeito, verbo, complemento, tá? Segue aquela mesma estrutura. O exemplo da mesma pergunta aqui vai ficar: Est-ce que tu veux du chocolat? Répétez. Est-ce que tu veux du chocolat? Est-ce que tu veux du chocolat? Muito bem. Ok? Só botei o est que na frente. Alguma dúvida? Não? Ainda não? Eu vou colocar um exemplo aqui no chat. Eu quero que a gente faça das 3 maneiras essa mesma pergunta. Eu vou colocar o exemplo na primeira maneira, usando a entonação. Vejam aí. Vous voulez du café? Como é que eu faço essa mesma pergunta usando agora a inversão? Quem pode me dizer? Voulez-vous du café? Muito bem. Voulez-vous, e aí coloca o traço, né? Não esquecer. Voulez-vous du café? Sempre de maneira formal. Voulez-vous du café? E usando o est que é a maneira mais usada do dia a dia, fica como? Est-ce que Vu tu du café? voulez du Est-ce que café? vous voulez du café? É isso? Oui. Está, muito bem. Est-ce que vous voulez du café? Essa última, gente, é muito mais usada no dia a dia, tá? Você escuta muito o est que. Est-ce que vous voulez du café? Est-ce que tu vas au cinéma? Est-ce que tu aimes le film en français? Então, sempre usa o est que para fazer perguntas, ok? Mas agora, eu vou dificultar um pouquinho. Eu vou colocar uma palavra interrogativa. Como assim? Eu vou usar agora o quand. Uma pergunta usando quando. Deixa eu ver aqui. Não, acho que eu vou fazer uma usando o, que é o onde. Vai ser assim. Vous habitez où? Só um segundo. Vous habitez où? Essa mesma pergunta agora de maneira formal, usando a inversão, seria como? Où vous habitez? Só invertendo. A gente inverte o sujeito e o verbo. Isso, muito bem. Habitez-vous où? Ou où vous habitez. Où habitez-vous também funcionaria, tá? Nesse caso, o pode vir na frente ou atrás, ok? Não vai ter problema nenhum nesse caso. Mais um caso. Fica vous habitez où e depois habitez-vous où. Ou où vous habitez. E quando eu uso o est que, ficaria como? O que é que vocês acham? Est-ce Est-ce que vous habitez où? habitez où? Ah, ok. A estrutura est-ce que vous habitez, tá correto? Est-ce que vous habitez, ok. Só que, quando existem palavras interrogativas como onde, como, quando, porquê e várias outras, são palavras que pedem que a resposta seja aberta, não é isso? Se eu pergunto onde, você vai ter que me dizer um local. Se eu pergunto quando, você vai ter que me responder com uma data.
Ou se eu pergunto quem, você vai ter que me responder com um nome. Ou seja, aquela pergunta ela vai ser aberta, aquela resposta vai ser aberta. Nesse caso, essa palavrinha ela tem que vir antes do SQ, obrigatoriamente, tá? Então, em vez de ser est-ce que vous habitez où, vai ter que ser o est-ce que vous habitez. Tá bem? O est-ce que vous habitez. Compreenderam? Obrigatoriamente, tá? Com qualquer palavra interrogativa. Porque, gente, quando a gente usa o SQ, eu vou novamente pegar aquele lá que a gente usou do café. Est-ce que vous voulez du café? A gente geralmente usa para respostas com oui ou não, respostas fechadas. Se eu pergunto, est-ce que vous voulez du café? Você pode muito bem me responder só oui. E tá ok, respondeu. Pode responder somente não. Tá ok também. Não precisa de mais nada. Mas quando eu tenho palavras interrogativas como onde, quando, porquê, aí não. Elas têm que vir antes do SQ, porque elas vão pedir uma resposta aberta. Compreenderam? Oi? Mas sem o SQ, elas podem vir no início e no final, não tem problema algum, tá? Com exceção do pourquoi, que sempre vem no início, tá? O pourquoi sempre vem no início. Tudo bem? Pensar. Ok, acho que aqui ficou simples. Então vamos lá. Mais algumas palavrinhas. O vous faudra utiliser les mots interrogatifs. Vamos ver então essas palavras interrogativas, né? Primeiro a gente vai ver os adjetivos interrogativos. A gente começa primeiro com quel, que tem 4 em francês. A gente tem o quel, quel, quel e quel. O som é o mesmo, tá? Quel é o mesmo som para os 4. A diferença é que eles são usados de acordo com o gênero e número da palavra que eles estão se referindo. Por exemplo, quem pode ler essa primeira pergunta aqui para mim? Quelle heure est-il? Parfait. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Que hora é? Que horas são? Ok? Quelle heure est-il? Essa pergunta, ela é formal ou ela é informal, gente? Ela é usando a entonação ou ela é usando a inversão? Quem pode me dizer? Inversão. Muito bem. Olha aqui o est-il invertido. Então, ela é mais formal, tá bom? Quelle heure est-il? Que hora é? Eu uso il porque não existe oração sem sujeito em francês. E por que eu usei o quelle com 2 L's e um E? Porque a palavra é feminina e está no singular. Então, eu uso quelle, feminino singular. Se fosse uma palavra no masculino, eu usaria quelle, com um L. Se fosse uma palavra no masculino plural, quelle, com LS. No feminino plural, quelle, com LES. Ok? Mas todas elas significam o quelle, os dois aqui, quelle e quelle, no singular significam qual, e esses dois últimos significam quais, porque no português a gente só tem qual e quais, não diferencia gênero. Ok? Compreenderam? Oi? Se não, eu repito. E D'accord. A próxima é o combien. Quem pode ler o exemplo com combien, por favor? Combien de livres as-tu pris? Parfait. Combien de livres as-tu pris? E aí, essa expressãozinha, combien de livres as-tu pris? Ela é uma frase que está na inversão ou ela está só na entonação? O que é que vocês me dizem? Inversão? Inversão também, muito bem. As-tu, ou seja, ele é mais formal aqui, tá bem? Combien de livres as-tu pris? Então, quantos, combien significam quantos.
quantos livros você pegou? Ou tu pegastes, tá? Quantos livros tu pegastes? Ok? Você sabe. Combien. A gente existe algumas outras, tá? Que são os pronomes interrogativos. Eu não vou focar muito neles, porque a gente vai ver eles mais no A2, tá bem? Mas sempre tem o lequel, que é o qual, laquelle, a qual, lequel, os quais, lequel, as quais, no singular. Duquel, do qual, dequel, das quais, e por aí vai, tá? São os pronomes interrogativos, mas não vamos focar muito não, porque a gente vai ver depois, tá bom? Um exemplo, laquelle veux-tu? Seria meio que qual delas você quer? Laquelle veux-tu? Tá bom? Tá. O quais seus derivados é importante, tá? Primeiro a gente tem aqua. Repetir. Aqua. Aqua. Uhum. Pourquoi. Pourquoi? E aí vai embora. Por exemplo, de quoi parles-tu? De que tu falas? De quoi parles-tu? A quoi vous parlez? A que você fala, né? Pourquoi vous parlez? Por que você fala? Então tem as variações do quoi, tá bem? Mas aí com o tempo vocês vão pegando também, que é mais pouco de vocabulário. Tem também os derivados do que. Quem lembra o que é que? A gente já chegou a ver? Vocês sabem? O que? Muito bem, Rayane. Quem? Então, o que é quem tem seus derivados. Aqui, a quem, por que, por quem, e etc. Que attends-tu? Novamente, de maneira formal. Quem te esperas? Que attends-tu? Tem o que é o mesmo qua, tá? O que é igual ao qua. Qual que é a diferença, então, dos dois? O que, ele é feito, ele é dito que quando ele vem no início. Que faites-vous? Vou fazer aqui um exemplo, tá? Que faites-vous? Seria o que faz você. Que faites-vous? Mas aí se eu quisesse falar assim, faites-vous quoi? Eu estaria perguntando a mesma coisa. Você faz o quê? Só que quando eu uso o que no início, quando eu uso o que no início, ele vem como que. E quando eu uso o que no final, ele vem como qua. Tá bem? Mas é a mesma palavra. Tudo bem? E por último aqui, o que é onde. Où sont-elles? Onde elas estão? Novamente usando a inversão. Où sont-elles? Onde elas estão? Vejam que essas palavrinhas geralmente vêm sempre no início, tá? Da pergunta. Advérbios interrogativos, aqueles que sempre vêm antes do est que. Por exemplo, o combien. O combien quer dizer quanto. Combien en veux-tu? Quanto disso você quer? Combien en veux-tu? Se eu quisesse fazer essa mesma pergunta que está aí, gente, usando o est que, eu faria como? Quem pode me ajudar? Eu posso fazer essa mesma pergunta usando o est que. Como é que ficaria? Combien Combien. tu veux? Aí bota o est que. Combien. Est-ce que tu veux? Isso. Combien est-ce que tu veux? Aí você tira da inversão, tá bem? Combien est-ce que tu veux? Quanto você quer? Eu boto o est que depois do combien, porque esse combien tem que vir antes. Mesma coisa. Pourquoi es-tu venu? Por que tu veio? Pourquoi es-tu venu? Como é que ficaria essa pergunta com o est que?
Pourquoi, Uhum. Pode Pourquoi? ir, Fabrício. pourquoi est-ce que tu es venu? Pourquoi est-ce que tu es venu? Muito bem, já estão craques. Pourquoi est-ce que tu es venu? Por que você veio? Só botar o est que depois do pourquoi. O comment, que é como. Comment vas-tu? João Pedro, ficaria como com o est que? Comment est-ce que tu vas? Exactement. Comment est-ce que tu vas? E aí, coloca a interrogação. E para finalizar, quand m'écouteras-tu? E aí, como é que fica com o est que essa última? Quem pode dizer? Hum? Primeiro o can tem que vir, né? Can. Quand est-ce que m'écouteras-tu? Só inverte o ti. Vai ficar quand est-ce que tu m'écouteras? Tá bem? Ah, Porque ok. você tira da inversão quando usa o est que, porque ela deixa de ser formal. Tudo bem? Muito bom. Muito bom. Parfait. Para praticar, pour pratiquer, transformer les phrases suivantes de l'affirmative à l'interrogatif. Eu vou dar 5 minutinhos, acho que nem vai tudo isso, para que vocês transformem todas essas 5 frases que estão de forma afirmativa em uma pergunta. E podem ficar à vontade, se querem fazer ela invertida, se querem fazer ela usando o est que, ou se querem somente colocar a interrogação, fiquem à vontade, tá bem? E aí a gente corrige, vamos lá. Todas elas vão ser transformadas em perguntas. E aí a gente corrige já já. Compreenderam? Oui?
Ok, je pense que c'est bon déjà. Voilà. La première, tu aimes le chocolat. Como ficaria essa frase afirmativa em uma pergunta? Ficaria como se eu fosse perguntar? Eu coloquei Tu aimes le chocolat? Tu aimes le chocolat? Só botou interrogação, né? Muito bem. Sim. Tu aimes le chocolat? Alguém fez diferente? Eu coloquei aimez-vous le chocolat? Muito bem. Aimez-vous le chocolat? Mas poderia ser o ti também. Poderia manter, tá bom? Aimez-vous le chocolat? Mas tá correto o aimez-vous. Aimez-vous le chocolat? Mais alguém fez diferente? Ninguém fez usando o est-ce que? Est-ce que tu aimes le chocolat? Muito bem. Est-ce que tu aimes le chocolat? Muito bom. Parfait. A segunda, elle va à l'école tous les jours. Como vocês fizeram? Est-ce qu'elle va à l'école tous les jours? Est-ce qu'elle va? Muito bem. E aí tem uma coisinha que a gente faz, né? Quando usa o est-ce que aí, vai ficar est-ce qu'elle va? Aí a gente junta o est-ce que com o L, né? Est-ce qu'elle va à l'école tous les jours? Correto. Quem fez diferente? Va-elle à l'école tous les jours? Ok, Fabrício. Aí, Fabrício, foi muito bom você ter feito isso, que eu vou dar uma outra regrinha para vocês, tá? Quando eu uso a inversão, e no momento da inversão, o que eu faço? Na hora que você inverte, o verbo termina com vogal e o sujeito termina com vogal, ficaria va-elle, não é isso? Quando isso acontece, vocês vão precisar fazer uma coisinha diferente. Vocês vão precisar colocar a letra T entre eles. E entre traços também. Vai ser va-t-elle. Repetir. Va-t-elle. 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 Por que eu faço isso? Para evitar algum problema. Porque como inverteu ficou vogal, vogal, aí você coloca o T. Não significa nada, é somente fonética, tá bom? Va-t-elle à l'école tous les jours? E aí você faz isso, quando na inversão der vogal, vogal. Tá bem? O verbo terminar com vogal e o sujeito começar com vogal. Vocês ainda vão ver por aí essas perguntas com esse T solto, vocês já sabem que é por isso. É a inversão que deu vogal, vogal. Agora vocês sabem, tá bem? Alguém fez diferente? A outra maneira é só botar a interrogação no final. Elle va à l'école tous les jours? E aí sobe no final. Elle va à l'école tous les jours? E aí bota a interrogação. 3. Nous mangeons des fruits chaque matin. E aí? Como ficou? Nous mangeons des fruits chaque matin. Nous mangeons des fruits chaque matin. Só colocou a interrogação, não é isso? Muito bem. Nous mangeons des fruits chaque matin. E com est-ce que ficaria como? Alguém fez com est-ce que? Não? E com a inversão, ficaria como ela? Se eu fosse inverter, ficaria como? Ninguém ia tentar? Ela é simples, do mesmo jeito, ó. Sujeito, nu, verbo, mangeons. Só inverter. Mangeons-nous des fruits chaque matin e bota o sinal de interrogação. Mangeons-nous
tracinho, tá? Entre elas. Mangeons-nous des fruits chaque matin? E a mesma coisa é só botar o SQ no início. Vai ser como? Est-ce que nous mangeons? Est-ce que nous mangeons des fruits chaque matin? E aí interroga no final. Tá? Complicado não. Só mudou aí porque o sujeito é nós e o verbo está conjugado, mas é a mesma coisa, a estrutura segue a mesma. 4. Il joue au football le week-end. Como vocês fizeram essa? Joue le football le week-end. Muito bem. Só inverteu, né? Aí Isso. você pode até falar joue-t-il. Joue-t-il, porque aí deu T, il, aí você junta, né? Joue-t-il au football le week-end? Mas tá correto, ok? E se eu usasse o SQ, ficaria como, gente? Est-ce qu'il junte? Ficaria est-ce qu'il joue? Repetir. Est-ce qu'il joue Est-ce qu'il joue? au football le week-end? Muito bem. Para finalizar, pode levantar. Pode falar, Marcela, levantar, já levantou a mão. Uma dúvida que eu li sobre a questão da interrogação, que tem um espaço Sim, entre o final e a interrogação. É Sim. correto isso mesmo? correto. Em francês, a interrogação tem um leve espaço, tá? Entre o final e a interrogação tem um espacinho. Tá correto, tá? O próprio teclado deles já... Quem bota o teclado em francês no celular vai perceber. A interrogação vai separadinha no final, tem um espaço, tá bom? Tem isso sim. E, para finalizar, vous parlez espanhol? Parlez-vous espanhol? Muito bem. Parlez-vous espanhol e usando o SQ. Est-ce que vous parlez espagnol? Muito bem. Est-ce que vous parlez espanhol? Exactement. Est-ce que vous parlez? Ok, muito bom. Très bien. Agora todo mundo já sabe fazer pergunta em francês. Era isso que eu queria. Ok? Nossa aula vai ficando por aqui. Vamos acabar mais cedo hoje, porque eu queria só isso, tá bem? Ok? Próxima aula, por favor, revisem os números, tá? Revisem números, que a gente vai falar de horas. Então, a gente vai ver muito número. Venham preparados, tá bem? Revisem. Vejam os números ali, pelo menos até o 24, que vai de 24 horas, né? Mas também até o 60, porque temos 60 minutos. Então, vai até o 60, sem medo. Revisem, tá bem? Para a aula da semana que vem. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine. Au revoir. E revoar. Voilà. Merci. Au revoir.